Sobre, então, capacidades mediúnicas. Primeira que a gente vai falar, médium de transporte. Médium de transporte é aquela pessoa capaz de transportar a energia de uma forma para outra. De pegar algo que está em um determinado lugar e passá-lo através de si para um outro lugar ou um outro sistema. Seja a forma que for, basicamente a mediunidade de transporte, também conhecida como capacidade de incorporação, ou seja, de incorporar ou dar passagem a alguma coisa, tende-se a utilizar para dar transporte e incorporação à personificação de um espírito. Então, esse médio de transporte ou médio de incorporação, que em algumas vertentes é estudado de duas formas separadas e nós vamos falar deles juntos, é aquele médium que vai incorporar em si uma outra personalidade. Quando eu tenho isso de paragem espiritual, eu vou pegar um espírito, vou acoplá-lo no meu quarto corpo, ou seja, no meu corpo emocional, ou em quinto corpo, no meu corpo mental, ou nos dois corpos ao mesmo tempo, recebendo dele informações emocionais e informações mentais, ou seja, sentimentos e pensamentos, formando uma identidade e transmitindo o que essa identidade, essa personalidade é capaz de me passar. Isso na manifestação espiritual dentro de um centro que faz esse trabalho de incorporar e dar transporte a informações. Quando eu tenho isso de encarnado para encarnado, eu vou ter aquelas pessoas que absorvem a personalidade ou o emocional ou a capacidade intelectual de outras pessoas e usam para si, em equilíbrio de forma benevolente e em desequilíbrio de forma vampirista ou vampiricida. A capacidade de sugar, absorver e incorporar, inclusive, trejeitos de linguagem, vícios de comportamento, padrões repetitivos. Quem nunca viu uma pessoa que sai do Rio Grande do Sul, por exemplo, e vai para o Nordeste e volta falando com um sotaque nordestino? Ou vice-versa, isso de forma muito rápida. Isso é incorporar a capacidade e os costumes de outra pessoa. Isso é uma mediunidade de transporte em desequilíbrio. Coisa que a maioria das pessoas não fala, porque acha bonito ou se acha extremamente liberto nos seus conceitos e preconceitos que eu pego o jeito das pessoas imediatamente. Não. A pessoa que tem a mediunidade de transporte aflorada, seja para espiritual ou para o dia a dia, o dever dela, desculpem, é prestar atenção na sua identidade, saber quem ela é, saber das suas capacidades e saber do seu jeito de ser, filtrando-se e filtrando o que é do espírito comunicador ou da sociedade ao seu redor. Saber que as energias nem sempre lhe serão benéficas, nem por isso elas serão suas. Nem sempre você estará bem não significa que você precisa contaminar o ambiente ao seu redor. Você, como médium de transporte ou médium de incorporação, deve compreender que sejam espíritos encarnados ou espíritos desencarnados, você deve dar passagem para aquilo que lhe é devido, retornando ao seu estado natural e preservando-o, guardando com você apenas a lição dada através da comunicação espiritual, e aí para isso você talvez precise e mereça um bom dirigente para lhe auxiliar no processo de reforma íntima a filtrar as informações que lhe são devidas. E no caso de encarnado para desencarnado, filtre as relações tóxicas e faça bom proveito daquilo que lhe é entregue de bom grado pelas pessoas. Sorva o que é positivo, filtre o que é negativo, tanto para pessoas quanto para espíritos, que no fim é a mesma coisa, ok? Uma variante da capacidade de incorporação ou de transporte que a gente chama de médium de pronto-socorro. É o médium que vai receber um embate físico de uma energia. Esse é um dos médiums que mais sofre preconceito dentro dos ambientes. Porque nem sempre aquela energia que ele vai receber vai personificar-se. Ele vai sentir um universo de possibilidades e de sensações que, via de regra, vão a cabo em corpo físico. Então ele vai sentir náuseas, ele vai ter sensação de morte,
Ele pode ter desmaios, ele pode ter sonolência profunda, ele pode ter uma série de sintomas físicos, quase tornando-se durante a sessão ou a manifestação um poliqueixoso. Mas não tem uma personalidade atrás disso. Porque ele simplesmente está recebendo o embate físico de uma série de energias que estão chegando para ele, e dentro da sua configuração específica, a nível celular, ele é capaz de digerir essas energias, processando em corpo físico uma série de sintomas que vão se desvanecer, dando cabo da energia excedente da pessoa. Normalmente o médium de transporte vai receber embate de energias deletérias oriundas de entidades do astral inferior, vai desdobrar larvas astrais que não têm consciência, elementais negativados que não têm personalidade, enlaçamentos magísticos e toda sorte de sortilégios magísticos gerados por uma mente operadora ou por elementos físicos de ordem magística. Não tem como personificar isso, porque quando você desdobra o elemento da magia, você não consegue desdobrar a consciência do agente mágico ou do mago operador. Compreende isso? Então o médium de transporte não vai saber o que falar, ele só sente. E ele desdobra aquela sensação constantemente. Eu já vi muitas vezes, e na antiguidade isso inclusive era muito mais comum, o médium materializar através do seu corpo bolas de ectoplasma, vomitar sangue, urinar na roupa, e não significa descontrole. Isso significa que é uma forma daquele corpo, naquele momento, de desdobrar uma energia que não tem consciência. Óbvio, existe o limiar entre o descontrole mediúnico, o medo gerado que causa uma série de fatores, de pavores, e o verdadeiro médium de transporte que está incorporando uma energia que não tem consciência, logo, não se é capaz de dar personalidade a ela, a menos que se embuste o processo. Portanto, aprender, senhor dirigente, a identificar esse médium dentro do seu grupo e saber que não é porque ele caiu fazendo ânsia de vômito ou tendo náuseas ou simplesmente falando coisas que não fazem sentido que ele está em desequilíbrio. É importante identificar porque este pode ser um médium de resgate de magia kármica muito importante, que não deve ser mal interpretado, mas quando for verdadeiramente mediúnico e não apenas induzido pelo medo ou sabotado pela falta de entendimento do dirigente ou do instrutor da casa que deveria acolhê-lo e auxiliá-lo ao invés de julgá-lo.